Olá, muito bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre desembolsos de crédito rural. Você vai acompanhar uma entrevista sobre integração lavoura e pecuária, uma técnica que dá bons frutos ao produtor rural. Vamos falar também sobre as exportações brasileiras de carne suína e também sobre a China, que vai aumentar as tarifas de importação da carne suína a partir de janeiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre desembolso de crédito rural. Nos 5 primeiros meses da safra 21-22, ou seja, de julho a novembro, os desembolsos de crédito rural foram de 131 bilhões de reais, aumento de 24% em relação ao mesmo período da safra anterior, conforme balanço do crédito rural que foi divulgado agora pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. As liberações de custeio alcançaram 74,6 bi, com elevação de 25%. Já os investimentos apresentaram desempenho de 35,2 bilhões de reais, uma alta de 13%. As contratações de comercialização, elas representaram 13,5 bi, 48% a mais. E as de industrialização, 8 bilhões de reais, 23% a mais. As modalidades de comercialização mais demandadas são a estocagem, o financiamento para garantia de preços ao produtor e o financiamento especial para a estocagem de produtos agropecuários, que na atual safra representaram 78% do valor. Isso do valor contratado para comercialização. Esses instrumentos foram utilizados para apoiar principalmente os produtores de milho, soja e café. No desempenho do crédito rural por região, a região norte teve um crescimento de 26% no número de contratos e 45% no valor, com ênfase para os estados do Tocantins, Pará e Acre. A Secretaria de Política Agrícola destaca que, apesar das variações positivas em todas as finalidades, o ritmo de crescimento das contratações de crédito rural teve uma desaceleração em comparação com os dados divulgados nos últimos 4 balanços, especialmente nas operações de investimento. E agora você vai acompanhar uma reportagem que nós fizemos sobre integração lavoura e pecuária. É uma técnica que permite ao produtor obter 3 safras por ano, uma de soja, uma de milho com capim e a outra de boi. Confira. À primeira vista, esse pasto de capim-mombaça pode ser comum a várias propriedades. Aqui são 102 hectares com lotação de 1.300 animais. Essa área de 102 hectares, ela é dividida em 4 módulos, de mais ou menos 25 hectares cada um. E cada módulo é dividido em 8 piquetes. E cada piquete tem, em média, 3 hectares. Mas o que chama atenção aqui na fazenda Pouso Alegre, no município de Montes Claros de Goiás, é que a fazenda é voltada exclusivamente para a produção de grãos. O pasto entrou para ajudar e aumentar a produção de soja e milho. Ou melhor, aqui a integração lavoura-pecuária deu muito certo. Primeiro entra a soja,
Depois entra o milho com capim. Após a colheita do milho, o pasto que sai fica desse jeito, altamente produtivo e suportando acima de 10 UAs por hectare. Hoje, o capim é a peça-chave no aumento da produtividade de soja e milho, além, é claro, da produção de muitas arrobas por hectare. Nós termos adotado o capim na propriedade é uma estratégia, primeiramente, para termos um núcleo onde a gente consiga ter uma quantidade de animais para abastecer o nosso confinamento, né? Que a gente tem um confinamentozinho pequeno na propriedade. E também esse capim, ele não fica estático apenas num local, porque a gente faz um pouco da integração lavoura-pecuária, então a cada 2, 3 anos a gente consegue mudar esse pasto. Bom, isso significa dizer que esse pasto que nós estamos vendo, por exemplo, ele, talvez daqui ano que vem ou daqui mais 2 anos, ele não vai estar mais aqui, ele vai estar em outro lugar e no lugar dele vai entrar ou soja ou milho. Com certeza ele vai ser mudado desse ponto, né? E aí a gente vai entrar com soja e vai alternando. Geralmente a gente procura utilizar uma área onde que a topografia seja tem um declive maior e tal, para inserir esse capim. Quer dizer, onde fica mais difícil para fazer uma cultura como soja, milho, aí entra o pasto. Geralmente sim, porque a topografia para a agricultura, hoje com os equipamentos maiores, então quanto mais topografia plana, melhor, né? Não que não possa ser feito, mas facilita, né? O seu Edgar vem colocando nos pastos dele a média de 8 animais por hectare e já chegou a 10. Esse número de animais é compensador para a fazenda? A pecuária, vamos dizer assim, junto com a agricultura, dá um resultado positivo? Com certeza, a pecuária ela dá segurança e dá retorno financeiro. E quando ela está aliada à agricultura, a resposta é mais eficiente, porque a qualidade dos pastos é outra. E grande parte do mérito é da cultura da soja, porque ela dá condições da passagem vir com qualidade mesmo, né? Seu Edgar, nós estávamos conversando antes dessa entrevista nossa, nós estávamos batendo um papo, conversando, jogando conversa fora, e ele me falou o seguinte: não deixa de colocar na sua reportagem um fato muito interessante, principalmente para o pequeno produtor. Aqui é uma fazenda de 5.000 hectares, então você fala, não, aí eles têm condição de fazer, mas e o pequeno produtor tem condição de fazer o que o senhor está fazendo? Tem condições sim, eu acho que deve fazer. Eu acho que basta se ter iniciativa, tem que ter alguém que vista a camisa do agronegócio e buscar parcerias, pessoas que tenham conhecimento e iniciar isso, porque não adianta adiar. Isso eu acho que é para já, tem que ser feito. Eu acho que tem que quartejar a fazenda e iniciar no sistema de rodízio dentro da fazenda e incluir a agricultura. E aos poucos vai acontecer o melhor resultado que você imagina, vai acontecer. A soja com capim, o milho com capim pode ser a salvação da propriedade? Eu acredito que seja, porque tem uns vizinhos nossos aqui que iniciaram no processo, já tem uns 2 anos, e eu ouço deles os resultados. São propriedades pequenas que foi introduzida a soja, fazem sobre semeadura e aí o que acontece? Na época das águas, com 3/4 da fazenda, ele consegue manter o rebanho. Aí no mês de fevereiro, março, quando ele retira a soja e passa 30, 60 dias, vem a sobressemeadura de capim, aí no forte da seca ele está com a fazenda toda disponível para a pecuária. Então é fantástico. A integração lavoura-pecuária veio para ficar na fazenda Pouso Alegre. O capim, além de melhorar consideravelmente o solo para o cultivo da soja e do milho, rende mais 4 ou 5 meses de pasto com alta lotação e ganho médio diário de 1,120 kg.
Na verdade, a pastagem ela entra de 3 formas distintas aqui na nossa propriedade. Ela pode entrar como consórcio, junto com o milho, que seria plantado após o cultivo da soja. Ela entra posteriormente nas áreas que a gente não faz milho, em sucessão, onde é colhida a área de soja e semeado o capim, a pastagem. E também em algumas áreas que a gente deixa em pastagem permanente durante o verão. Então entraria como uma rotação de culturas para uma segunda safra. Agronomicamente, o que o capim faz no solo? O que ele deixa de benefício e o que é que ele beneficia, tanto em relação ao milho quanto em relação à soja? O capim ele tem uma função muito específica. Ele tem uma função de uma melhor estruturação do solo, onde ele tem um sistema radicular, as raízes, é muito agressivo, então ele acaba tendo uma desagregação do solo, melhorando assim uma penetração maior, fazendo com que a água tenha uma penetração, uma infiltração maior no solo. No nosso caso específico, a gente tem alguns solos que é de baixa drenagem, então ele entra com essa função para tentar drenar melhor o solo, com uma ciclagem de nutrientes, devido ao volume de palha que ele produz. E também em anos que a gente tem problemas com estiagem, ele funciona com essa palhada como um amortecedor térmico para a cultura da soja. E além, é claro, de reter a água. Além, é claro, de reter a água, aumentar esse volume retido no solo. Agora, esse enraizamento do capim, aí talvez 1,5 m, 2 metros de profundidade, vai ajudar também no desenvolvimento da soja, né? Consequentemente, todo esse volume de raiz que o capim acaba produzindo, para a cultura sucessora, que no nosso caso é a soja, ela acaba aproveitando, porque todos esses caminhos que a braquiária abre dentro do solo já ficam pré-estabelecidos para a cultura da soja se estabelecer em sucessão. Bom, resumindo tudo isso que nós conversamos, significa dizer o seguinte, que o capim é peça-chave na propriedade de vocês. Com certeza, com toda absoluta certeza. O benefício dele ele é muito maior do que a própria pastagem. Ele vem para agregar no sistema de produção de grãos, que seria soja, milho e feijão. Um outro exemplo de integração lavoura-pecuária vem da fazenda Limeira, no município de Itaberaí. Essa área, forrada com capim rosizienses, já foi lavoura de milho. O objetivo foi recuperar o pasto degradado com plantio de milho consorciado com capim. Bom, na propriedade a gente trabalha com 3 safras. Soja, milho em safrinha e uma terceira safra de boi, que vem do consórcio da gramínea com a lavoura anual. Ano passado nós estamos agora aqui numa área que era pasto degradado, a gente está recuperando com soja, expectativa de colheita de 65 sacos por hectare, e fizemos, sob processo de sobressemeadura, consórcio com Zuri, 12 quilos por hectare. Com essa quantidade, a gente espera uma lotação de 5A por hectare. Para ser mais específico nessas várias arrobas, a proposta inicial nessa área que a gente fez sob semeadura é entrar com novilhas vazias, né, de estação de monta, e engordá-las na área. Nós estamos calculando 5 novilhas por hectare e produzir algo em torno de 3 arrobas por cabeça. Fazendo a conta, nós vamos produzir 15 arrobas por hectare. Gente, um ponto a ser observado, que muita gente tem batido cabeça, é o seguinte: tem muito produtor pensando na safrinha e largando a safra de lado. Planta uma soja de ciclo curto para plantar um milho depois de altíssimo risco. Então a minha dica, plantar uma soja de teto produtivo alto e, ao invés de fazer uma safrinha de milho, fazer sob semeadura de soja, para você, em vez de fazer uma safrinha de milho, fazer uma safrinha de boi. Muito menos risco, talvez, muito provavelmente, uma rentabilidade bem maior que a do milho. A integração lavoura-pecuária é a saída mais inteligente para produzir grãos e carne por hectare, além, é claro, de melhorar consideravelmente as condições físicas, químicas e biológicas do solo.
E depois do intervalo nós vamos falar sobre as exportações brasileiras de carne suína e também sobre a China, que vai aumentar as tarifas de importação de carne suína a partir de janeiro. É um minuto só, nós voltamos já. As coisas estão mudando de verdade em Goiás. Quer ver? Programa Mães de Goiás. Um auxílio que já está chegando a 60 mil mães. Isso tinha. Antes não tinha, mas agora tem. E a segurança? Hoje, a melhor segurança do Brasil, quem tem é a gente. E tem também mais de 1.800 quilômetros de estradas totalmente requalificadas. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás. Onde tem trabalho sério, tem resultado. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento: leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus, tecnologia em cores. Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Doar nos faz pessoas melhores. A Vila São Cotolengo gasta por ano mais de R$1 milhão na alimentação via sonda dos nossos pacientes. A Vila precisa de você. Doe aconchego. Basta apontar o seu celular para o QR Code no canto da sua tela e ao doar R$20, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro 0 km. Saiba mais em cotolengo.org.br ou ligue 62 3506 9000 e doe aconchego. Quer ver como as coisas estão mudando de verdade em Goiás? Chromebook novinho e kit escolar completo para os alunos da rede estadual. Antes não tinha, né? Antes não tinha, mas agora tem. 6 hospitais estaduais e 3 novas policlínicas em todo o interior do estado. Isso nunca se viu em Goiás. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. Agronegócio. Oferecimento: Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre a China. A China ela vai aumentar as tarifas de importação de carne suína a partir de janeiro, agora do próximo ano, segundo o comunicado do Ministério das Finanças da China. As tarifas para as nações mais favorecidas, categorias em que o Brasil está incluído, voltarão a 12% a partir do dia 1º, na comparação com 8% em vigor desde 2020. A China havia reduzido o imposto na tentativa de combater o aumento dos preços da carne de suíno local, após a vara de suínos do país ter sido praticamente dizimada com a peste suína africana. Além da carne de porco, serão elevadas as tarifas de bateria de chumbo ácido, gelatina, fósforo e também cobre. O Ministério das Finanças também informou que vai zerar as tarifas de importação de produtos considerados essenciais para a nação nesse momento, como medicamentos para câncer, embolização
intracraniana e stents. E fará o mesmo com produtos de bem de consumo que criam uma atmosfera forte para as Olimpíadas de Inverno. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira. O Josué ele é gerente técnico da Ceasa e nós vamos falar sobre mercado de frutas finas agora para o final de ano. Vamos falar também sobre o mercado de hortifrutis. Josué Lopes Siqueira, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no nosso programa e muito bom dia. Tá tudo bom? Tá tudo bem, um bom dia a todos. E aquela clássica pergunta, e o limão azedou ou não? Tá no meio termo. Tá no meio termo, tá nem para cima nem para baixo. Nem para cima nem para baixo. Josué, o mercado de frutas, nessa época o mercado de frutas ele é muito atrativo. Que balanço você faz ano passado com esse ano? Olha, o balanço que a gente levantou aqui, que segundo os dados, segundo os números, no mesmo período agora, do mês de dezembro agora, é que os preços este ano estão relativamente mais baratos que do ano passado. Apesar de toda essa situação de pandemia, inflação alta, dólar alto, mas as frutas estão aí com preços, inclusive com algumas quedas consideráveis comparando ao mesmo período. Pois é, olha, vendo aqui o material que ele trouxe, a ameixa caiu 37% esse ano, a mora caiu 34%, kiwi 23%, maçã caiu 46%, a maçã Fuji, a outra variedade de maçã 37%, Néspera 47%, pinha 17%, enfim, muitos aqui a diferença é absurda. São registros que temos lá agora e a realidade que nós estamos vivendo. É até difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar, mas sabe o que acontece, Josué? Esses preços, a maioria desses preços caíram, mas o poder de compra do brasileiro está lá embaixo. Essa é a situação. Não acompanhou a coisa. Entendeu? Então, menos mal, porque no caso, já que o poder de compra diminuiu, pelo menos os preços se mantiveram em condições acessíveis, né? Sim. Não acompanharam todo esse processo, né, de desvalorização, né? Apesar de toda a situação da economia. Então nós temos hoje aí uma gama de frutas, tanto importadas quanto nacionais, com uma diferença de preço até razoável, né? Sim, isso de certa forma é um estímulo para que as pessoas não desistam de fazer aquela tradicional festa da família, né? Que a Natal lembra mais família, né? Natal é família. O contexto é familiar mesmo, né? Então é o momento de realmente investir nessa área e lembrando que a Ceasa está aberta, não tem restrição a quem quer que seja, né? Não somente ao segmento varejista, mas também ao consumidor. Está liberado o acesso com segurança, monitoramentos e tudo mais. São situações que propiciam um conforto para quem for comprar. Ô Josué, até a gente podia dar uma dica aqui. Eu tenho conversado, a gente conversa com muita gente, ele, não, eu não vou comprar lá na Ceasa, lá eu chego lá, tenho que comprar a caixa. Ué, faz o seguinte, às vezes combina com 2, 3 pessoas, você vai ter uma economia muito grande. Compra uma caixa, todo mundo gosta de uva, quase todo mundo compra uva. Então divide em 3 ou em 4, você vai ver que o preço vai sair muito mais barato. Mas uma caixa de uva hoje pesa 5 quilos, 5 quilos com 3, 4, 5 pessoas consegue consumir. Embora. Uma caixa de ameixa também é uma caixa pequena, tem 8 quilos, 10 quilos de ameixa, a de pêssego é a mesma coisa, são caixas pequenas. Né, que compensa levar. Uma família com mais de 5, 6 pessoas consome isso aí de forma tranquila, sem nenhum transtorno. Agora, Josué, e no caso de verduras? Como é que está a situação? A situação das verduras, elas estão no estágio intermediário. A única exceção que nós estamos vendo é o tomate. O tomate tem mantido um nível mais elevado. Né? Ele teve comportado aí uns 2 meses atrás, mas agora ele elevou, né? Está aí em torno de R$120 uma caixa com 22 quilos. Aí sim, no caso, para uma pessoa só comprar uma caixa de tomate com 22 quilos, é muito tomate. Aí já... É diferente de uma caixa de ameixa, né? Mas aí já está saindo no atacado a quase R$5,50 já o quilo no atacado.
Quer dizer, isso no supermercado vai quase para 10. Para 8, 10 reais, né? O tomate mesmo. E mandioca, cenoura? Não, essa parte aí está tudo em conta. E realmente está lá embaixo. Está lá embaixo. O destaque aqui que eu Batatinha. levanto... Batatinha também. O único destaque que eu faço aqui é para o tomate. Só o tomate. Teve essa alta, né? Uma queda de produção, né? E teve alguns fatores. Pimentão. Aí. Tudo está lá embaixo, né? Agora, algumas frutas, no caso da banana maçã, ela disparou consideravelmente. A estimação hoje foi por causa da chuva, José? Não, é entre safra dela. Entre safra? É entre safra dela. É agora, nesse período. A estiagem, agora que vem o reflexo da estiagem. Então, nesse período agora, ela cai a produtividade dela e vai normalizar só a partir de final de março e início de abril. Então, hoje uma caixa de banana maçã está R$ 130. Então, nossa, se o consumidor vê o preço elevado, é isso, é a entre-safra do produto, né? E, claro, dessa forma, as outras variedades puxam um pouco, né? Porque a demanda tem a prata, tem a nanica, que também consegue, eleva o preço dado a demanda maior para essas variedades, né? Bom, que balanço você faz, por exemplo, nós já basicamente estamos no final do ano, já estamos pulando para 2022, muita expectativa na cabeça, como todo mundo, né, pensa, não, esse próximo ano vai ser melhor, mas nós tivemos uns solavancos aí grandes, né? Sim, 2020 foi um retrocesso. Né? 2019, 2020, 2021... Josué, foi pesado. Eu diria assim que já 2021 já foi um processo de recuperação, de melhoria do mercado, de uma demanda melhor. Já está começando a roda a andar, né? Exatamente, a roda começou a rodar e começou... Então agora, 2022 é sempre criando aquela expectativa de que a coisa vai agora com essa questão da pandemia, vai minimizando cada vez mais e nós vamos ver aí o mercado sendo acelerado e superando, inclusive, até as expectativas. É verdade. Né? Que queira Deus que supere mesmo, né? E está precisando, né, José? Porque tem muita gente numa miséria violenta. Hoje o Brasil está com um número aproximado aí de miseráveis, eu não gosto dessa palavra, mas quando a gente diz miseráveis é porque está na miséria. Miséria total de não ter dinheiro para tomar uma xícara de café. Hoje nós estamos aí com um grupo aí de 15, 18 milhões de pessoas. É um contingente muito grande. Mas vamos pedir a Deus aí, vamos lutar, vamos brigar para as coisas darem certo. Esse ano que vem é um ano político e geralmente acontece algumas coisas, mas a gente não devia só olhar para ano político, não. Tem que olhar todos os anos. Porque todo ano a gente tem problema, né, Josué? Sim, todo ano tem. Mas... Quer dizer, todo dia, né? 365 dias por ano. Josué, finalizando, você acha que esses preços vão se manter até final do ano? Não, vai manter. Vai manter, né? Vai manter, não vai, eu acredito que esse cenário aqui não vai mudar, não. Então, aí o consumidor aí, o varejista pode ter certeza de que nessa perspectiva de preço aqui não deve ter muita alteração, não. Ótimo. Josué, um bom 2022 e abençoado para você. Se tiver saúde, já está bom. Dinheiro a gente se vira. Dinheiro a gente se vira. Um abraço. Outro a todos. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.